Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque nela vós encontrareis a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu estou aqui para ler o Evangelho. Gostaria de ler com vocês uma carta que Paulo escreve, segunda Epístola de Coríntios, capítulo 5, e versículo 17. Está escrito assim a mensagem: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Grande, na verdade, é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Até então era um grande mistério, e assim Deus fez revelado por meio de Jesus Cristo, seu Filho unigênito, quando este, na plenitude dos tempos, veio para remir os pecadores e levar consigo, de uma vez por toda, a culpa do homem. E ele pagou a dívida, oferecendo-se uma vez pelos pecados de muitos. A própria palavra de Deus diz que o Senhor havia prometido o Salvador, e visto que esta promessa não ia se abalar, Deus, que não pode mentir, e que dantes pelos seus santos profetas anunciou a todos que iria trazer o Salvador, o Messias. E quando este mistério da encarnação de Deus não estava claro aos homens, no Antigo Testamento, Deus se manifestou por várias vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus, em teofania de anjo, ele foi adiante de seu povo. Ele se manifestou especificamente a alguns homens, como é o caso de Moisés, como é o caso de Abraão, como é o caso dos santos profetas. O profeta Amós diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E quando Jesus veio, a Bíblia descreve em João, capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo, ele é o princípio da criação de Deus. Ele estava junto com o Pai, quando mesmo estava fazendo a terra, quando ainda a terra era informe, Jesus Cristo estava presente. E quando o homem assumiu o posto dado por Deus lá no Jardim do Éden, de sobre os animais,
e sobre os frutos da terra, e de tudo que há na terra, ele viesse a dominar. Então, o homem teve esta autoridade de Deus, e teve esta confiança de Deus, de sobre os trabalhos de suas mãos, ele assumia a responsabilidade. No entretanto, quando a Bíblia descreve em Gênesis que havia um animal astuto, e era um animal mais sagaz e mais astuto que existia, a serpente, a antiga serpente que a Bíblia chama de diabo. Ele era o animal mais astuto, e ela veio, e naquela ocasião Eva estava distante de seu marido Adão, quando a mesma viu a oportunidade de disseminar o veneno, o mal, porque o engano partiu dos frutos dos lábios daquela serpente maligna, astuta, sagaz, perversa. E ela conseguiu chamar a atenção de Eva, quando disse a Eva que eles não morreriam. O que Deus não queria que eles soubessem era do bem e do mal, para que eles não se tornassem semelhante a Deus ou igual a Deus. Mas na verdade, o Senhor Deus havia determinado que de todos os frutos que há no jardim podeis comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era a única proibição, era o único mandamento. E visto que eles não permaneceram, Paulo escreve na carta de Timóteo que a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ela deu ouvidos ao diabo. A Bíblia diz que o homem deu ouvidos à mulher, e ambos caíram depois de ter comido do fruto que não lhes era permitido comer. E assim, como está escrito em Romanos, que por um homem o pecado entrou no mundo, por causa da desobediência, visto que eles desobedeceram ao Senhor. Então, eles mesmos foram se esconder atrás de figueiras, atrás de folha de figueira, aliás. Adão e Eva, eles viram que estavam nus e se envergonharam. Eles perderam a pureza, eles perderam a inocência, eles perderam o temor e foram se esconder. Quando Deus, na viração do dia, veio ao jardim outra vez, a voz do Senhor ecoou, chamando pelo Adão: Adão, Adão. E Adão estava escondido com a sua mulher. Este é o resultado que o pecado traz a qualquer homem, a qualquer mulher que vive na terra. A primeira opção que eles encontram é esconder, é tentar se ocultar de Deus, é tentar tapar a vergonha com as coisas que se faz com a mão, com as coisas que se faz com o intelecto. E Adão e Eva, escondidos, porém diz a Bíblia que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele contempla bons e maus, justos e injustos. E o Senhor perguntou a Adão o que havia acontecido. Então Adão passou a culpa para a mulher, e a mulher passou a culpa para a serpente, o diabo. Ninguém quis assumir a responsabilidade, porque o peso do pecado era a recompensa da morte.
e ninguém queria morrer, mesmo estando em situação de culpa, em situação de pena de morte. Ninguém queria se oferecer em total responsável, porque o pecado traz o opróbrio, traz a queda, traz o afastamento, divide o homem com Deus. O pecado que faz com que o homem se esquive do Senhor, se excuse do Senhor. E a Bíblia diz que todos pecaram. Então Deus foi tirar satisfação com a serpente. Por que você fez isso? Visto que fizeste isto, maldita serás, porque comerá pó durante o tempo da sua vida, rastejarás sobre a terra. E a semente da mulher pisará a tua cabeça, e a semente da serpente lhe ferirá ao calcanhar. Então Deus pôs inimizade entre a mulher e a serpente. Mas como Deus havia prometido que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, esta mulher não é Maria, esta mulher não é Eva. Jesus Cristo, ele veio para cumprimento das Escrituras, e Deus puniu a mulher, porque com dores dará luz a filhos, e o teu prazer será para o teu marido, e você será submissa ao teu marido. E ao homem Deus também puniu, que ele iria comer do suor do seu rosto o pão da terra. Ele trabalharia com árduo e com espinhos. Ele sofreria. E a terra é maldita por causa do homem. Desde Adão, o primeiro homem, até o último homem que existir nesta terra, ele sofrerá a punição, porque o pecado jaz à porta. E assim Deus, depois de tempos em que Adão gerou a filhos, ele gerou Abel e Caim, mas ainda o homem não buscava a Deus, até que Caim, que a Bíblia chama na carta de João, que era filho do maligno, matou Abel, seu irmão, por inveja. E a Bíblia diz que Caim era do maligno, Abel era varão justo, e Deus dá testemunho dele, de suas obras, porque este ofereceu a Deus uma oferta agradável, da qual Deus se agradou em recebê-la. E quando nasceu Sete, então eles começaram a buscar ao Senhor, e assim veio gerações pós gerações. Deus havia chamado Abraão, estando este na incircuncisão, para ser pai de multidões. Ele saiu do meio da sua terra, do meio da parentela, e dirigiu-se a uma terra que ele não conhecia, porém a promessa estava sobre ele. Deus estava com ele, porque Deus disse a Abraão: sê tu perfeito, ande na minha presença. E Abraão obedeceu a voz de Deus, obedecendo os mandamentos, os estatutos e os preceitos do Senhor. Então Deus havia prometido que da sua descendência, não falando de muitas, mas de uma, da sua descendência, ele levantaria o Cristo.
Então Deus havia dito a Abraão que o seu povo seria escravo em terra alheia e seria peregrino, estrangeiro, em terra distante, e que aquele povo os escravizariam. Mas Deus julgaria a sua causa. Deus puniria a nação que os escravizasse. Então, o povo de Deus desce ao Egito, aonde habita, e ali nasce um faraó que não tem temor. Ele é a própria autoridade. O seu governo é a seu mercê. Ele tem total controle. Ele tem total domínio. E os que vão contra os seus estatutos são punidos severamente. Então Faraó, vendo que o povo hebreu estava se multiplicando e que o ventre das hebreias eram abençoados pelo Senhor, ele havia determinado que fossem mortos todo primogênito, todo varão homem, de 2 anos para baixo, porque temia o rei que aquele povo crescesse e se multiplicasse mais na terra do Egito, e viesse a uma grande contenda e tomasse o que eles tinham. Aquele povo chegou ali, habitando com 75 almas. Depois cresceu, se multiplicou. Ao primeiro faraó, que aonde José foi governador no Egito, e aonde os seus ossos foram enterrados, até a promessa de tirar de lá, que quando o povo hebreu saísse do Egito, eles pudessem levar a terra de Hebrom, aonde seus pais foram enterrados. Então surgiu um novo rei, que não conhecera a este povo, e não se lembrou daquilo que fez José. Então Moisés nasce naquele tempo, e a Bíblia diz que Moisés era um homem formoso, um homem de boa aparência. Ele é criado em toda a ciência do Egito. Com 3 meses de vida, a sua mãe o esconde e colocou ele dentro de um cesto, aonde o mesmo é lançado no rio Nilo. E o rio Nilo, naquele dia, ele se inverteu. As correntezas foi em direção contrária, como era de costume, e foi até o palácio, aonde a filha de Faraó se banhava. Esta, vendo aquele cesto, mandou apanhar, e quando viu aquela criancinha, ela se apaixonou. Ela pegou aquela criança e começou a cuidar como se fosse o seu próprio filho. Então Moisés cresce, instruído em toda a ciência dos egípcios, e ele cresce em estatura e em conhecimento. E a Bíblia diz, quando ele chegou à idade adulta, ele foi com seus irmãos, porque veio ao coração visitá-los. E quando ele vai, e ele presencia uma cena aonde um egípcio maltrata um hebreu, e ele sente as dores de seu irmão, e ele vai tentar apartar. Quando ele tenta apartar, aquele egípcio resiste, e Moisés o empurra com tanta força que ele bate com a cabeça e morre. E Moisés, com medo daquela notícia se espalhar, em um outro dia, quando Moisés vai visitar novamente os seus irmãos, e vê agora 2 irmãos brigando, 2 hebreus, e Moisés intenta apartar. Então um declara: você vai fazer o que você fez com aquele egípcio? Você vai me matar também, Moisés? Diante desta palavra, Moisés foge do Egito
ele vai para a terra de Midian, aonde conhece a sua esposa Zíbora, e ali o seu genro Jetro. E Moisés, com 40 anos de idade, ele vai habitar naquelas terras, naquelas cabanas, junto com sua mulher e com seu sogro. Ele gera filhos. 40 anos ele tinha quando saiu do Egito, e mais 40 anos ele obteve quando estava com seus familiares lá na terra de Midian. Jetro era um sacerdote de Deus, e Moisés, vendo em um dia que estava apacentando as ovelhas e o gado do seu sogro, ele vai até aquele monte, aonde fica admirado com aquela sarça que não se queima, e aquela sarça não se consumia. Então ele se aproxima, porque aquela visão era tão ampla e tão poderosa, que Moisés teve curiosidade de ir mais perto. Quando ele se aproxima, a voz de Deus lhe é dirigida: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra onde estás é terra santa. Eu tenho ouvido e visto os gemidos de meu povo, e desci para socorrê-los, porque tenho ouvido atentamente a aflição deles. Eis que eu hei de enviá-lo ao Egito, para você libertar o meu povo. Eu sou o Deus de teus pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então a Moisés, pesado de língua, todo trêmulo, ele diz ao Senhor: como eles acreditarão que o Senhor me enviou? Se eles perguntar o teu nome, o que eu direi? Diz o eu sou o que sou, te apareceu. Então, a esta palavra, Deus envia Moisés e Arão, seu irmão, que lhe sai ao encontro. Moisés, boca de Deus, e Arão, boca de Moisés. Estes vão ao Egito, e no Egito Deus iria mostrar o seu grande poder e a sua grande força. Libertaria o seu povo por meio de sinais e prodígios e maravilhas. E o seu povo é libertado pelas mãos de Moisés. Deus enviou 10 pragas, e a última destruiu os primogênitos do Egito, desde o homem até os animais. Eles foram assolados, foram feridos, porque a ira de Deus se acendeu contra Faraó. E o povo de Deus deixa o Egito e atravessa o Mar Vermelho. E no deserto eles começaram a servir a Deus, mas uns murmuraram, foram queixosos de sua sorte. Eles blasfemaram, eles não permaneceram naquele meu conceito, diz o Senhor. Então eu me indignei por 40 anos, porque eles viram as minhas obras, e mesmo assim não permaneceram. A Bíblia diz que alguns não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Deus lhes deu a lei para que eles observassem, para que eles cumprissem e temessem a Deus. Mas a lei não aperfeiçoou o homem com Deus, porque Paulo diz: eu não conheceria pecado se a lei não dissesse: não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás. Portanto, nenhuma carne
será justificado perante Deus pelas obras da lei. O homem havia pecado. A lei não foi suficiente para poder trazer a reconciliação com o homem e com Deus. A lei é boa, o mandamento é santo, mas eu sou carnal, vendido pelo pecado. E assim, como todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Jesus Cristo apareceu como o prometido, ungido de Deus, que viria para poder tirar o pecado do mundo. Ele veio para remir o seu povo, que estava debaixo da lei. E sobre aqueles que não existia lei, os gentios, que não tendo conhecido a Deus, buscaram a Deus. Jesus Cristo, ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ele não veio abrogar a lei e nem destruir os profetas. Ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir a voz dos profetas. O ministério da reconciliação. Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, ele estava no mundo, em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz, visto que a carne estava enferma pelo pecado, assim Cristo Jesus se fez pecado, e no pecado ele condenou o pecado. Jesus não cometeu pecado. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu a ele. A Bíblia diz que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. E assim, visto que ao homem estava incabível de se reconciliar com Deus pelas suas obras, porque as obras de justiça do homem são consideradas como trapos de imundícia. Mas Paulo diz na epístola de Tito que Cristo Jesus reconciliou o homem com Deus pela justiça oferecida a Deus, pelo seu sangue vertido na cruz, porque apareceu a benignidade e amor de Deus para com os homens, não pela justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos lavou e nos regenerou pela lavagem da água e pela regeneração do Espírito Santo, que ele mesmo nos reconciliou consigo através do sangue de sua cruz. Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs
para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pelos pecados, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé no sangue de Jesus. Ele reconciliou consigo. E este ministério da reconciliação é o homem confessar com os lábios, com o coração se crê para a justiça de Deus, que Cristo Jesus foi morto pelos nossos pecados, como Isaías diz, que pelas suas pisaduras fomos sarados. O apóstolo Pedro diz que ele reconciliou pela longanimidade de Deus, para que nenhum de nós se perca, mas que venhamos se arrepender. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Jesus Cristo, ele não estava imputando os pecados. Ele não veio para expor, ele veio perdoar, porque ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Mas aquele que encobre o pecado nunca prosperará. Ele veio para trazer a paz ao homem com Deus. Ele veio dar perdão ao homem. E a Bíblia diz que aquele que confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Ele é o Cordeiro que tira o pecado. A Bíblia diz que só Deus perdoa pecados, mas Jesus possuía o mesmo poder e divindade do Pai. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e a si mesmo não se fez de nenhuma reputação. Ele veio para poder perdoar, salvar e remir o homem. A Bíblia diz, segundo o que diz em Salmo 2, assim Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Bem-aventurado. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eis que cedo venho. Reconcilie-se a sua vida com Deus. Confesse os seus pecados com Jesus, porque só em Jesus existe salvação. Ele é a paz que excede todo entendimento. Ele é a reconciliação do homem com Deus. Desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo Jesus te esclarecerá. Venha a Cristo hoje sem tardar. Venha a Cristo hoje que Ele te chama. A Bíblia diz que o Espírito diz vem, a esposa diz vem. Quem ouve diga vem. Quem tiver sede, venha e
e beba de graça da água da vida. A mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Amém? Amém, irmãos? Minha boca machucou toda. Esse aparelho. Deus abençoe.